Boa noite, dependendo de que hora você esteja assistindo esse vídeo. A gente vai falar na aula de hoje sobre os anos dourados da década de 20, que seria um ano que, se a gente for contextualizar historicamente, vai ser pós Primeira Guerra Mundial, ou seja, vai ser pós a Grande Guerra, certo? E essa Grande Guerra ela vai, como eu posso dizer, vai destruir basicamente a Europa, a economia europeia, e a contraponto da balança ela vai alavancar a economia estadunidense. Se você for contextualizar rapidamente os países envolvidos, né, as nações envolvidas na Primeira Guerra, vocês vão ver que a gente vai ver que a Rússia ela sai em 1917, a Primeira Guerra ela acaba em 1918, então os Estados Unidos ele vai dar um gás a mais nesse conflito, certo? Os Estados Unidos ele vai praticamente dar uma energia, dar um up a mais nos países aliados que vão derrotar os países da Tríplice Entente, né? E aí o que é que acontece? Depois disso, esses 2 anos são de prosperidade do governo estadunidense. Por quê? Porque se a gente for ver bem, os Estados Unidos são um país que não foi atingido fisicamente pela a Primeira Guerra, ou seja, não caiu nenhuma bomba, não ocorreu nenhum tiroteio, não ocorreram nenhuma invasão, né, de nenhum tipo, seja ela terrestre, marítima ou aérea, ao território norte-americano. Né? A guerra se deu basicamente no fronte europeu, certo? Principalmente no fronte europeu e no fronte asiático. Então, assim, a América ela vai se utilizar disso, certo? Ela vai se utilizar da questão de não ter sido bombardeada fisicamente, de não ter levado prejuízo nas suas fábricas, para tentar dar um boom nessa economia pós Primeira Guerra, né, que na verdade os historiadores vão chamar de economia entre guerras, porque aí, como a Primeira Guerra Mundial ela vai acabar em 1918, ela vai acabar aqui em 1918 e os Estados Unidos ele vai entrar de novo no conflito em 1939, na Segunda Guerra Mundial. Então o que é que acontece? Dando essa contextualização dos anos dourados, acontece esses anos dourados é principalmente para a sociedade norte-americana, certo? Acontece um boom na indústria automobilística, certo? Agora o carro, principalmente os carros Ford, né, com a implantação do sistema de Fordismo, né, o Taylorismo, depois agregado ao Fordismo, na fabricação dessas peças, né, desses carros, aí vai dar um barateamento de custo desse produto. E aí os cidadãos norte-americanos vão ter acesso a esse bem tão almejado, né, pós Segunda Guerra. Então a gente vai ver aqui que tem uma ostentação em torno do carro, do veículo, né? As fábricas estão a todo vapor. A gente vai ver que realmente são os anos dourados. Essa época é pintada de ouro, né? Nas páginas dos jornais norte-americanos, carros, festas, uma sociedade pronta para o consumo. Por quê? Porque enquanto a sociedade europeia estava em frangalhos, a sociedade norte-americana estava de vento em polpa, porque as fábricas norte-americanas tinham que suprir a, a lacuna que as fábricas da Europa tinham deixado, certo? Então, assim, são 2 anos de grande expectativa, certo? No que se diz na economia norte-americana e na recuperação da economia europeia. E da onde vai vir esse dinheiro para a recuperação da economia europeia? Claro, esse dinheiro vai vir dos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos se prontifica a emprestar esse dinheiro? Porque são bonzinhos, emprestaram só aos aliados? Não, emprestaram também aos inimigos de guerra, né? Da guerra anterior, da Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, e também emprestaram esse dinheiro a juros. Vale salientar que não emprestaram por emprestar, emprestaram, claro, lucrando e lucrando bem com isso. E para que lucrar? Lucrar para desenvolver mais ainda a economia. Se o governo
ele lucra com juros, então ele vai dar subsídio, ele vai dar empréstimos para que empresas particulares elas desenvolvam a economia norte-americana mais ainda. Então os Estados Unidos larga na frente. Seria o que na economia do liberalismo seria mais que justo, porque vamos dizer assim, os Estados Unidos foi mais esperto que a Europa, então os Estados Unidos vai na frente nessa questão da economia norte-americana. E os Estados Unidos têm uma sacada ainda melhor, que é emprestar esse dinheiro para a recuperação dos países. Agora a gente vai ver em próximos slides que isso é uma via de mão dupla, certo? Emprestou dinheiro para a recuperação dos países europeus, os países europeus se recuperaram e aí quem vai entrar em queda, em declínio na balança da economia são os Estados Unidos e a gente vai ver nas próximas abordagens da gente como isso se deu, certo? Se deu basicamente porque a gente vai dar uma resumida aqui, se deu basicamente porque a sociedade virou uma sociedade de consumo. Oxente, então assim, professor, quer dizer que os Estados Unidos quebrou porque consumiu demais. É basicamente isso. Tá entendendo? Não, a gente vai explicar posteriormente. Só que a gente tem que já chegar sabendo que a quebra da Bolsa de 29 foi basicamente isso. Foi uma época em que todo mundo tinha dinheiro. E quando todo mundo tem dinheiro e quando todo mundo principalmente tem crédito, aí a inflação chega, a conta chega. Né? Então, essa balança comercial ela tem que ser equilibrada, certo? É, o país ele tem que vender, mas também ele tem que comprar para a sua moeda ser valorizada. Se ele só vender, sua moeda vai desvalorizar internamente. Foi isso que ocorreu com os Estados Unidos. Né? Então, uma crise interna de superprodução que aconteceu no país dos Estados Unidos no pós Primeira Guerra Mundial, ela vai dar o cadeamento de uma crise em praticamente todos os países do planeta. O único país que não foi afetado, vamos dizer assim, foi a União Soviética. Né? E a gente vai ver o porquê da União Soviética não ter sido afetado dentro dessa economia estadunidense. Essa quebra da economia estadunidense ela vai se dar justamente pela sociedade do consumo, pela sociedade da empolgação, né? Do estilo de vida norte-americano. E a gente vai ver que esse estilo de vida norte-americano ele vai perdurar aí por uma década, basicamente. Se a gente for ver a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira Guerra Mundial, desculpa, ela vai ocorrer de 1914 a 1918. Os países da Europa, como já foi dito, estão em total quebra, certo? Estão arrasados economicamente, socialmente, certo? Até inclusive os vencedores, até Inglaterra, até França, também com fábricas bombardeadas, então sem produtos industrializados. Quem vai fornecer a princípio esses produtos são os Estados Unidos e depois os Estados Unidos vai ter um plano econômico para a recuperação desses países, não só dos vencedores, como também dos vencidos, em que esses países europeus eles vão pegar dinheiro emprestado a juros aos Estados Unidos e se dá aí a valorização do dólar, né, que é uma moeda tão valorizada até os dias de hoje, perdendo apenas sua valorização atualmente para o euro, né, mas o dólar aí durante quase um século foi uma moeda que ela serviu de parâmetro econômico mundial. Né? Tudo, até hoje o preço do barril é calculado pelo dólar. Tudo que é relacionado à importação e exportação é calculado pelo dólar. O trigo, o milho, o café, o petróleo, né? Tudo, produtos eletrônicos atualmente são taxados pelo dólar, certo? Então a gente vai ver que esses anos dourados, essa década de 20, né, compreende de basicamente 1918, que quando a guerra acaba no final, lá em outubro, novembro, vai até 2020, essa organização econômica, esse planejamento econômico norte-americano, e de 2020 até 2000 desculpa, que 2020, de 1920 até 1929 vai ocorrer
esse milagre econômico dos Estados Unidos, essa energia injetada na economia norte-americana. Então a gente vai perceber que os Estados Unidos, ele, basicamente, durante 10 anos, ele vai ser o país melhor de se morar do mundo. Né? Ele vai ser o país com mais prosperidade de emprego, certo? Ele vai ser o país com menores taxas de juros interna, ele vai ser o país onde os produtos industrializados vão ser muito baratos para serem adquiridos, né? Vão estar muito baratos para ser adquiridos. E aí o boom da TV, né? Aí o boom da vitrola, é aí que ocorre o boom tecnológico, inclusive da geladeira, dos fogões a gás, né? Então, assim, seria o país mais moderno do mundo nessa época, né? Não tinha Japão nenhum que vencesse os Estados Unidos nessa época. Os norte-americanos estavam a todo vapor, certo? Era o estilo de vida norte-americano. Por que eu sempre estou falando desse estilo de vida norte-americano? Posteriormente a gente vai ver como seria esse estilo de vida norte-americano dentro desse período, que nada mais é do que a sociedade do consumo, certo? Do consumo rápido. Então, assim, a gente vê que enquanto o mundo estava sofrendo, a gente vê que enquanto os países estavam quebrados, os Estados Unidos estava aquém dessa régua econômica. Né? Os Estados Unidos estavam muito bem, obrigado. Porque um papo aí atrás eu falei que a União Soviética foi o único país que não se prejudicou em relação à quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela não interfere na economia da União Soviética, porque nessa época a União Soviética, juntamente liderada por Stalin, né, juntamente com o Partido Bolchevique, eles vão implantar o socialismo. Então eles estão fora dessa economia capitalista. Então, o que é que eles vão. Qual é o contexto da União Soviética? O que é que eles vão estar passando nesse período? A União Soviética vai ter sua própria economia, dentro, claro, dos anti-países, né? Anti-países que compunham os povos eslavos e soviéticos, os sovietes. Agora, juntamente com a Rússia, eles formam uma única nação. E eles vão estar fechados em um grupo. A economia vai estar fechada em um grupo totalmente diferente do processo capitalista de globalização, da economia capitalista liderada pelos Estados Unidos. Então a União Soviética ela não vai sofrer essa queda na economia porque literalmente ela vai estar fora desse bloco, certo? Ela faz parte do bloco socialista, então ela não está atrelada aos interesses econômicos dos Estados Unidos. Pelo contrário, a gente vai ver em outros assuntos, né, abordados tais como a Guerra Fria, né, e a Segunda Guerra Mundial, de que a União Soviética ela corre à parte, é uma economia à parte nesse período. Na verdade, a Rússia ela vai ser uma economia à parte desde a criação da União Soviética, certo? Em 1922 até 1991, até o fim da União Soviética. Mas este é outro assunto. Vamos voltar aqui para o esplendor do consumo da sociedade norte-americana nos anos 20. Então, o mundo ele almejava, ele tem inveja, os países do mundo têm inveja de seus Estados Unidos. Até hoje é bem parecido, né? Alguns países, por exemplo, o Brasil, né, quer por fim na força seus Estados Unidos, quer ter essa colonização norte-americana, quer ter esse estilo de vida norte-americano, né? Mas voltando para os anos 20, voltando para o esplendor do consumo norte-americano, os famosos anos dourados, também conhecido como anos loucos, né? Porque foi uma histeria de consumo e de ostentação, que a palavra ostentação nem existia, mas vamos dizer assim, nos dizeres da época, era uma sociedade exibicionista. E o que é isso? Por exemplo, para você ter uma noção, tinha gente que tinha 3 geladeiras em casa. Eu não estou falando de hoje a necessidade de se ter um freezer, porque as geladeiras elas são menores, certo? Eu estou falando daquela geladeira que era basicamente do tamanho de um Fusca, e tinham 3 nas casas, simplesmente pelo fato de cada uma ser de uma cor. Então, os norte-americanos eles chegaram a uma soberba econômica tão inexplicável que
eles compravam geladeira, eles colecionavam geladeira, simplesmente. Por exemplo, eu quero ter uma geladeira azul, uma vermelha e outra branca. Pronto, as cores dos Estados Unidos. E aí ele ia e comprava as 3 geladeiras. Só que funcionalidade mesmo só tinha uma, as outras ficavam lá paradas, só pelo fato de eles terem o eletrodoméstico. Então, em todos os lados norte-americanos tinha geladeira, em todos os lados, agora praticamente todos, né? Norte-americanos tinha fogão a gás, tinha geladeira, tinha televisão, tinha vitrola, e quase toda garagem norte-americana iria ter um carro, iria ter um automóvel. Então, assim, se a gente for ver, essa sociedade de consumo, ela um dia vai chegar ao seu pico, né? Porque se todo mundo compra, vai chegar um dia que todo mundo vai ter e ninguém vai mais comprar. Só que assim, as empresas norte-americanas não pensaram isso, almejando lucro, elas a cada ano contratavam mais, a cada ano elas produziam mais e a cada ano elas tocavam mais. Vale salientar também que dentro desse processo a gente está esquecendo lá da Europa, dos países europeus. Os países europeus, em 10 anos, eles com suas políticas econômicas sérias, né, eles vão se recuperar. Vão, a princípio, levemente se recuperar, depois vão produzir seus próprios produtos, não vão mais importar dos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, o tio Sam não vai mais ter tanto poder na Europa, porque a Europa vai estar recuperada no final de uma década, e aí é que os Estados Unidos vai começar a sentir esse baque econômico, certo? Essa queda econômica. Por exemplo, em plena prosperidade, né, até os operários eles tinham condições de ter geladeira, até os operários das indústrias eles tinham condições de adquirir sua casa própria. Então, assim, a gente vê que qualquer um cidadão norte-americano tinha direito de, por exemplo, adquirir uma casa naquele viés de hipoteca. Quando a gente está assistindo filmes, né, muitas vezes a gente vai se deparar com uma frase: eu tenho que pagar a hipoteca da casa, eu tenho que pagar a hipoteca da fazenda. E o que seria a hipoteca? A hipoteca seria a questão das parcelas do parcelamento. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Para os dias de hoje, um trabalhador dos Estados Unidos, por exemplo, para a gente pensar o contexto daquela época, viu? Mas não é que acontece hoje desse jeito. Até porque o mundo passa por uma crise, né? Uma recessão. Mas voltando para cá, vamos imaginar que naquela época um operário norte-americano ele receberia durante um ano de serviço US$ 60.000, certo? US$ 60.000 durante um ano, claro, com todas as despesas e compromissos, certo? Então ele chegava no banco, nesse esplendor de consumo, né, ele chegava no banco norte-americano e dizia: eu quero adquirir uma casa. Então a linha de crédito dele, se ele recebia durante todo um ano para alimentação, para aluguel, né, despesas com escola, com saúde, com vestimenta, se ele recebia com alimentação, né, se ele recebia tudo isso em todo um ano, US$ 60.000, que atualmente é pouco para o padrão norte-americano, mas a gente tem que pensar o contexto da época. Se o operário recebia 60 mil, né, então se dava uma linha de crédito a ele, por exemplo, 3 vezes mais. Né? Então se dava uma linha de crédito a ele de US$ 180.000. Então ele poderia comprar uma casa de quase US$ 200.000, sendo que o mesmo ele receberia para comer, para se alimentar, para se vestir, 60 mil. Então, assim, foi dado uma linha de crédito enorme, certo? Para a classe baixa, né? Média baixa, inclusive maior ainda para a classe média alta. Né? E aí o consumo, ele vai, a tendência é ele aumentar, ele vai ser exorbitante. Né? Mais passeios, mais diversão, mais busca de cultura. Você vai para teatro, vai para cinema, vai para praia, você vai fazer parte de clubes de iate, de regatas, né? Você vai ter sua TV. Então, o rádio ele passa um pouco a ficar obsoleto.
o jornal ele passa a ficar obsoleto, porque agora a novidade é a TV, certo? A novidade agora é a fala do jornal e a notícia, a fala do jornal do rádio e a notícia do jornal impresso dentro de uma imagem que seria a TV. Essa novidade, ainda preto e branco nesse período, certo? E depois vai ser em cores. Mas voltando para cá, a gente vê aí um período de grande ascensão econômica, certo? A gente vê aí um período em que os Estados Unidos passou 10 anos dominando a economia do mundo. Só que faltou eles lembrarem que um dia a economia do mundo ia se recuperar, um dia a Europa ia se recuperar disso, e um dia o próprio mercado ia cobrar caro esses estoques norte-americanos, essas linhas de crédito que os bancos norte-americanos estavam dando. Enfim, toda essa cadeia do esplendor dos anos 20. Aí a gente vai ver, vai conceituar basicamente o que seria isso. Professor, o professor está falando do estilo de vida norte-americano, mas até agora não disse o que era. Qual é esse estilo de vida norte-americano? Seria só a sociedade de consumo? Basicamente sim, né? Então assim, a gente tem aqui um pequeno texto, certo, que vai falar desse estilo norte-americano de consumo, né? E a gente vai dividir aqui para melhor estudo, a gente vai dividir ele em duas partes. Vai ter o primeiro, The American Way of Life, né? Aqui ficou passando um V, esqueçam esse V, é assim. Estilo de vida americano, certo? E vai ter o segundo no pós-segunda guerra mundial, mas vamos se deter a esse, certo? Tanto esse primeiro quanto o segundo são basicamente a mesma coisa. Então, assim, tem o mesmo conceito. O American Way of Life partia da ideia de uma vida vitoriosa e feliz em que a liberdade era valorizada. Foi uma das maneiras encontradas para esquecer os acontecimentos desastrosos da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. A partir desse modelo de vida, a felicidade seria alcançada por meio dos bens materiais, ou seja, através de consumo. Então você só era feliz diante da sociedade, você só era um membro real da sociedade se você consumisse aqueles novos bens tecnológicos. A superioridade tecnológica americana facilitou a adoção desse comportamento. A fabricação em massa, quer dizer, em larga escala, né, é bem característico da produção industrial, certo? A Revolução Industrial que a gente viu ano passado, as fases da Revolução Industrial Inglesa. Então, a fabricação em massa permitiu a produção e, consequentemente, o consumo em larga escala, além de que essa produção também ela vai ser estocada, e aí é que está o problema. Mas vamos lá. Proporcionaram crédito barato à população, estimulando o consumo, na maioria das vezes, de bens supérfluos. A partir do barateamento dos veículos da marca Ford, Henry Ford ele foi um grande parceiro do governo norte-americano. Nessa época, Henry Ford foi o inventor dos carros Ford, né, e da linha de montagem do Fordismo. O automóvel passou a ser não só um objeto de desejo, como também um bem acessível a parte da população. A televisão, a vitrola, o fogão a gás, a geladeira, enfim, todos esses artigos eletrônicos que a gente já falou, né? Eletrônicos e ao mesmo tempo domésticos, eles vão fazer parte agora da mobília da classe média trabalhadora norte-americana, certo? Ao valorizar as atividades de lazer realizadas no tempo livre, associava esse momento ao desfrute dos bens de consumo. Enquanto isso, a contraponto, os povos europeus não estavam tão felizes assim, porque estavam recuperando sua economia, né? Não tinham tantos objetos tecnológicos assim em suas casas, porque eram caros lá na Europa ainda. Calma que a Europa está se recuperando. E lá na União Soviética era que o bicho estava pegando com a guerra civil entre bolcheviques e mencheviques sob o controle do poder. Aí era que não tinha mesmo nenhum tipo de indústria, nem o estímulo ao consumo, certo? E lá o povo estava tentando era literalmente sobreviver e não consumir supérfluos. Então esse é o estilo de vida norte-americano que a gente vai ter que se adentrar a esse período, certo? É a sociedade do consumo. Basicamente seria isso. Então, por tanto consumir, por tantas linhas de crédito fácil,
Portanto, empilhar produtos em estoque, a Europa vai chegar uma época em que vai se recuperar. Então, vai acontecer a quebra, que em inglês seria o crash, né? Crash da bolsa. A bolsa de Nova York ela vai fechar pela primeira vez na vida. Então, assim, ela vai fechar com a estratégia de que ninguém mais retire suas ações. A gente tem aí um mercado especulativo. Como a economia dos Estados Unidos estava de vento em polpa nesses 10 anos, muita gente pegou suas economias e investiu em ações de empresas. Só que essas empresas elas começaram a quebrar. Por quê? Porque elas tinham produzido muitas coisas e aí o mercado consumidor interno norte-americano já não absorvia mais isso, porque todo mundo já tinha comprado. Então o estoque foi tentar a estratégia foi tentar vender o estoque para a Europa. Só que também não estava rolando essa estratégia porque o mercado interno europeu tinha se recuperado. Então, a cada vez menos precisava do mercado norte-americano. O tio Sam se viu em desespero. Então, os Estados Unidos bolou uma estratégia, as ações das empresas desvalorizadas, os empregados demitidos, as empresas quebrando. Então, assim, o povo queria retirar e foi retirado de uma vez só, praticamente, essas ações, esse dinheiro dessas ações, o que desvalorizou mais ainda, certo? Então, quedas drásticas no PIB, no Produto Interno Bruto, o desemprego, certo? A especulação econômica, tudo isso vai fazer que no dia 24 de outubro de 1929 é o pior dia da economia norte-americana, é o ponto crucial, é considerado o dia da queda, o crash, né? É também conhecido como a Quinta-feira Negra, porque foi numa quinta-feira e porque fechou o tempo para todos os acionistas. A gente tem atualmente a Black Friday, né, que seria a quinta a quinta de desconto, mais ou menos assim, a quinta negra de desconto. Então, vem daí esse desconto, esse termo vem daí dessa, vamos dizer, dessa queda. E aí, todo o mercado mundial ele vai sofrer com isso, porque, por exemplo, se a gente vê ao ponto interno dos Estados Unidos, o que é que acontece? Milhares de acionistas perdem literalmente do dia para a noite em um único dia grande soma de dinheiro, né? Então aí eles vão perder uma vida de economia, vai ocorrer vários suicídios, né? Muitos perderam tudo que tinha. O efeito negativo da Grande Depressão atingiu seu ápice nos Estados Unidos em 1930. Então, ele vai de 29 e 33, quer dizer, até 33. Se a gente for perceber isso daí, então são 4 anos de agonia. Não tem empresa no mundo que se sustente durante 4 anos. E por que o governo agiu, professor? Na verdade, o governo agiu, né, com o New Deal, que é o novo acordo, só que aí, um tempo depois. Na verdade, a crise começou com um presidente e terminou com outro, né, eleito. Então, assim, é porque o governo não agiu antes, porque o governo dos Estados Unidos tinha uma política, e ainda tem uma política econômica, do liberalismo, né, econômico, e agora do neoliberalismo, onde o Estado, o país, não pode interferir nas políticas das empresas privadas. Então, houve essa demora justamente por isso, certo? Só que o presidente Delano Roosevelt, ele vai implantar um plano econômico, que é o New Deal. Quando os Estados Unidos quebra, consequentemente também a economia da Europa, que ia se levantando, ela vai ter uma baixa. Então, o que, é que acontece? Isso daí dá uma brechinha para alguns países, né, eles terem essa ascensão, esse começo de regimes totalitários, certo? Como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, né? O nazismo comandado por Adolf Hitler, que vocês já conhecem, que a gente vai estudar muito na Segunda Guerra Mundial, e o fascismo comandado por Benito Mussolini, né? Lá na Itália. Então, assim, até isso vai interferir, até a economia dos Estados Unidos e a quebra dessa economia vai interferir na política e na história mundial, com o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Não foi o fator principal, claro, a quebra da bolsa, mas aí deu brecha para que países eles se tornassem totalitários, tentando controlar a economia do país, e aí depois da economia vem controlar a política de fato, né?
a cultura, enfim. Aí, mas isso é também outra história que a gente vai ver também nessa unidade, que é o surgimento do nazismo e do fascismo. Então aí, as principais causas, o que provocou a depressão foi basicamente isso, né? 10 anos de economia próspera que ninguém pensou que ia acabar, né? O America Way of Life, né? O estilo de vida americano, que todo mundo pensou que ia perdurar para sempre, só que a economia ela oscila e os Estados Unidos ainda não tinha percebido isso nessa época. Então, estima-se que durante esse duro período, né, que vai de 29, de 1929 até 1933, que é o ápice, né, que é o foco da quebra econômica dos Estados Unidos, 12 milhões de trabalhadores ficaram desempregados. Estima-se que 4 mil bancos fecharam, inclusive com as economias que esses trabalhadores estavam. Né? E cerca de 85 mil empresas fecharam. É muita coisa, 12 milhões de desempregados, onde é que esse povo vai arrumar dinheiro para comer, para se alimentar? Né? Então, assim, em 4 anos o mundo deu uma reviravolta econômica que ninguém jamais preveria, certo? Então aí a gente vê umas imagens da época com jornais, com as mensagens, né, alertando Wall Street, que é a bolsa norte-americana, quebrada. Então aqui a gente vê nas escadarias de Wall Street, que até hoje é o berço econômico do mundo, a gente vê muitos, tudo aqui é cabeça, muitos clientes tentando reaver suas ações, que compraram muito caro, que se valorizaram e agora estava literalmente a preço de banana muito barato. A gente vai ver mais da época de filas e mais filas. Se você for procurar na internet tem muitas. Filas e mais filas de desempregados, né, procurando emprego. Né? Aqui, por exemplo, aqui seria café grátis, certo? Aqui seria a fila da sopa. Então, assim, você vai ver que foi um período nefasto para a história dos Estados Unidos. E dentro disso a gente vai trabalhar rapidamente uma questão que já vinha perdurando desde os anos 20, certo? Que era a lei seca. A lei seca nos Estados Unidos, ela. E por que eu vou elencar isso? Falar que isso é importante, porque durante a recessão norte-americana, o povo vai burlar essa lei, porque o povo não tem mais esperança, o povo não tem mais esperança de emprego, de alimentação, perdendo casa, os bancos tomando as hipotecas, porque você não tinha salário mais para pagar as hipotecas da casa, porque você foi demitido do seu emprego, porque a empresa quebrou e não lhe deu nenhum direito trabalhista. Então, o que é que acontece isso? Não lhe pagou os direitos trabalhistas. O povo vai se desesperar e vai beber. Só que tem um problema, desde 1920, a bebida, além de 0,5% de álcool, ela era proibida nos Estados Unidos. Resumidamente, todo tipo de bebida era proibido. Nos Estados Unidos só era aceito esse 0,5% aqui, porque alguns remédios, alguns xaropes vinham com essa quantidade de álcool, certo? Mas assim, bebida mesmo era proibido, inclusive era passivo de prisão. Então, essa lei seca, ela vai um pouco fraquejar, porque o povo vai começar a desobedecer. Então, vai ocorrer uma desobediência civil. Aqui na primeira imagem, a gente pode notar que são algumas autoridades, né, oficiais da lei confiscando algumas caixas de bebida, né, provavelmente aqui vinho. Então, assim, qualquer tipo de bebida era proibido. Entretanto, não deixou de ser fabricada. A gente pode ver também nas outras imagens, ó, que clandestinamente eram fabricadas várias bebidas. Essas daqui estão sendo descartadas porque era proibido por lei, mas clandestinamente era produzido várias bebidas, não só nos Estados Unidos, mas também vinham da Austrália, né, que é um país que tem uma ligação muito grande com os Estados Unidos pelo fato dos dois ter sido colônia da Inglaterra. Também há que se ressaltar aqui que também vinha contrabando de bebida ilegal do Canadá, né, que é um país vizinho dos Estados Unidos, também do México,
mas principalmente do Canadá, principalmente o uísque. Quem se deu bem nessa questão da lei seca e da quebra da bolsa, da economia norte-americana, foi esse carinha aqui, ó, chamado, conhecido mundialmente como Al Capone, né? O Capone. Então a gente vai ver que esse gangster norte-americano, com nome de italiano, porque seus pais eram italianos, ele tinha descendência italiana, ele vai enriquecer, ele vai ficar milionário, literalmente, né? Estima-se que durante aí 1927, 1928 até a quebra literalmente dos Estados Unidos em 1933, ele vai ter aí uma base de 100 milhões de dólares, né? Então, assim, por exemplo, muito maior do que na época PIB de vários países aqui da América, né? E se a gente for falar do país da África, aí a gente nem se discute. Quer dizer, então, se for pensar, o Capone, ele era mais rico do que 20, 30 países mundiais daquela época, certo? Então, assim, foi um sujeito que ganhou dinheiro com contrabando de, de bebida, principalmente, com jogatinas, né, com cassinos, e ele não era nada bonzinho, né? Ele matava cruelmente seus inimigos. Então a máfia que era contra, os membros da máfia que era contra a gangue de Al Capone simplesmente metralhava, certo? Ficou muito conhecido pelos Estados Unidos, tem até uma música de Raul Seixas, né? Não sei se vocês lembram que é Ei Al Capone, vê se te orienta, né? Então, resumindo a história, Al Capone, ele vai ser o pior gangster, certo, dos Estados Unidos nessa época. Ele vai ser chamado de Scarface, que é cara cortada devido à cicatriz que ele tinha no rosto. Scarface, só que em inglês, né? Mas ele preferia Al Capone porque a descendência italiana dele. Foi preso, né? Por, é até irrisório o crime que ele foi condenado, foi por sonegação fiscal, tipo o cara matou dezenas de caras, fuzilou dezenas de caras e os que ele não fuzilou mandou fuzilar e ele foi preso por sonegação fiscal, né? Então ele ficou preso de 31 até 34, quer dizer, ele ficou 3 anos na cadeia, dentre eles um ano na prisão de Atlanta, que era mais um hotel, e depois para ele que tinha muito dinheiro, né? Depois ele foi para a prisão de Alcatraz, que é de segurança máxima, que foi onde ele sofreu só um pouquinho. E aí é um sujeito que, apesar de não ter leitura, quer dizer, apesar de não ter tido uma formação, apesar de não ter acabado a escola, ele, inclusive, uma curiosidade, ele foge da escola para se juntar às gangues com 9 anos de idade, quer dizer, já era um pirraia ruim, né? Desde os 9 anos de idade. Né? Então, assim, quantos crimes esse sujeito ele não cometeu, né? De mil, de 1910, mais ou menos, que era quando ele tinha 9 10 anos, até 1947, que foi quando ele faleceu. Então, assim, e se você for ler os autos dos processos dele lá nos Estados Unidos, ele está apenas como sonegador fiscal, ou seja, ele está apenas como um cara que quis enganar o pagamento de imposto do governo, né? Então Al Capone ele é muito conhecido nessa fase aí da quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Aí aqui eu fiz na verdade eu peguei da internet um pequeno organograma aqui só para vocês não se perderem. Vale a pena dar uma pausa aí para você se orientar aqui de como surgiu todo a cronologia, certo? Da queda da bolsa. E aí vocês dêem uma pausa nesse vídeo aí para fazer esse organogramazinho que eu sempre faço em sala de aula, só que eu achei isso muito parecido com os meus na internet, certo? E aí eu resolvi colocar aqui. A crise de 29 também afetou o Brasil, certo? A crise de 29 afetou o Brasil basicamente por quê? Porque o Brasil ele era muito
engendrado sua economia na economia norte-americana. Por exemplo, a gente aqui ainda era um país agrário em 29. A gente só vai passar a ser um país industrial a partir de 1950. Então o Brasil era um país agrário. O principal produto de exportação do Brasil era o café. O principal comprador, o principal cliente do Brasil nessa época era quem? Os Estados Unidos. Então o Brasil também vai quebrar, também vai sofrer com o cash da Bolsa norte-americana. Por quê? Porque quando os Estados Unidos estava reafirmando sua política econômica, ele começou a cortar as coisas supérfluas. E ninguém, a não ser a professora Isa, morre se não tomar café, certo? Então, assim, o café ele é supérfluo. Mais uma vez eu vou dizer, o café ele é supérfluo, menos para a Isa, certo? Mas, assim, para 99,9% da população mundial, se não tomar café, não morre. Então, por ser um produto supérfluo, a primeira coisa que, que foi feita foi é, o, o corte desse produto tão supérfluo, que para mim, se eu fosse norte-americano, eu não tinha comprado nem uma grama. Tu não tá escutando aí não, né, Isa? Sim, mas voltando. Eu não vejo tanta importância no café, né? Tem gente que, Deus, o café, não vive sem café e tal. Mas, tirando essas brincadeiras à parte, a gente vê que o Brasil ele vai sofrer muito com isso, porque ele vai perder seu maior mercado consumidor. Então, o que é que acontece? O governo brasileiro ele tem que fazer uma estratégia. Tendo em vista que o governo brasileiro, 2 anos antes, aí, 1926, ele vai, 1926, 1927, ele vai estimular o consumo do café, que vê que, como está vendendo muito café para os Estados Unidos, cada vez mais o governo vai emprestar dinheiro para os cafeicultores, e os cafeicultores vão modernizar e produzir mais esse tipo de cultura. Então, assim, todo mundo produzindo café para vender para os Estados Unidos que tem dinheiro. E durante 8, 9 anos foi isso. Só que quando chega no ano 10, os Estados Unidos quebra e diz, a gente não vai comprar mais café de vocês porque a gente tá lisa, a gente tá quebrado e café não é tão importante assim. Então o que é que acontece? O governo ele vai ter que elaborar uma estratégia de como valorizar esse café. Aí chegou a contradição. Se você fosse presidente do Brasil, o que é que você faria a respeito dessa crise em 29? Letra A. Você estocaria o café, porque com o café retido, vamos dizer assim, ele vai se valorizar, você estocaria o café e perdoaria as dívidas, o empréstimo, certo? Letra B, você compraria o café pelo preço de mercado dos Estados Unidos e distribuiria para a população carente. Letra C, você baixaria o preço do café para que os norte-americanos continuassem comprando. Letra D, você perdoaria as dívidas dos produtores de café, certo? E venderia a outro mercado interno ou externo, quer dizer, a outro país que não os Estados Unidos. Ou letra E, você queimaria o café, ou pelo menos boa parte dele. Pensaram? A resposta é simples. Bora queimar o café, letra E. Hã? Professor, aí o governo queimou o café. Peraí, deixa eu pensar. Os caras tinham emprestado dinheiro para os cafeicultores e eles queriam receber esse dinheiro, que era dinheiro a juros, inclusive. Os caras tinham o maior comércio, que era dos Estados Unidos, né? Os caras estimularam a produção de café e agora você está dizendo que tem que queimar o café? Lembra da lei liberal da economia de procura e oferta? Quer dizer, se tem muito, a procura vai ser pouca. E a oferta também vai ser pouco. O preço vai ser pouco. Se tem pouco, a procura vai ser muita. E a oferta também o preço vai subir, certo? Então foi isso que o governo brasileiro fez. Basicamente não, literalmente. Depois de ter comprado uma parte desse café,
dos produtores, foi basicamente assim. Esse plano foi dividido em dois. Primeiro, a compra do café, descontando nas parcelas que esses produtores deviam de empréstimo, certo? Para, vamos dizer assim, para não dar tanto prejuízo a esses produtores. Mais uma vez, o governo tentando aí equilibrar uma crise econômica mundial, né? E aí o Brasil ele vai comprar esse produto e o Brasil vai queimar boa parte desse produto e estocar uma pequena parte. Por quê? Com pouco café, o preço do café vai subir, certo? Então o pouco que tem vai subir. Por exemplo, se o café, não sei nem quanto é o preço do café, vamos dizer que seja R$ 3 o saquinho de café. É isso? Os 3, R$ 4, bora lá. O saco de café, o saquinho, né? R$ 3. Com a crise do café, esse saco ia ser R$ 20, R$ 17. E Isa iria comprar, que ela não vive sem café, certo? Então, assim, basicamente, a estratégia do Brasil foi compra dos produtores, já que a gente não vai receber esse dinheiro mesmo, vamos receber pelo menos em produto. Faz com que esses produtores eles recebam uma quantidade de dinheiro, né, sobre essa compra, para não quebrar mais ainda, e a gente vai queimar o café. Professor, foi uma boa estratégia essa do governo brasileiro? Foi. Tendo em vista que para vender para outro país não dava, porque basicamente todos os países estavam também sofrendo crise econômica mundial dos Estados Unidos. Né? Perdoar a dívida também não dá. Né? Perdoar assim por perdoar também não dá. Ia ser um grande rombo para os cofres públicos. Certo? Então, assim, dentre as estratégias, essa, por parecer a mais louca possível, mas foi a mais eficaz. O plano New Deal, né? O plano Novo Acordo. Então, o presidente Roosevelt, ele baseado nas ideias de um economista inglês, né? Maynard Keynes, baseado nas ideias de Keynes, ele vai fazer uma estratégia de recuperação econômica. E ele vai dar, o presidente Roosevelt, ele vai dar o nome desse plano, o plano New Deal, que é o plano Novo Acordo, certo? Então, o novo acordo ele tinha basicamente algumas medidas para a recuperação da economia norte-americana, que seria, primeiro, se a gente pensar uma crise no Brasil, certo? Deu crise econômica no Brasil, o que é que acontece no Brasil? Aí aumenta combustível, aumenta imposto, aumenta alimentação, aumenta remédio, né? Aumenta tudo. Aumenta aluguel, aumenta água, aumenta luz. Isso é a crise no Brasil. Então, por exemplo, se você já estava pagando imposto porque antes da crise, porque você iria pagar na crise agora que aumentou, né? Então, assim, isso é uma maneira errônea de se pensar a economia quando um país pensa que aumentando os impostos, aumentando o produto, vai, em plena crise, vai gerar mais renda. Pelo contrário, o povo não vai ter dinheiro para pagar, então a crise só aumenta, a inflação só aumenta. O que foi o Plano New Deal? O Plano New Deal foi totalmente o contrário disso. Então, a gente tem que saber que é a primeira vez que o governo dos Estados Unidos ele vai interferir, o Estado ele vai interferir na política econômica, certo? Privada, ou seja, no liberalismo, certo? E as principais medidas, assim, a grosso modo, a gente estão aqui elencadas no texto, só que a grosso modo a gente pode dizer que foi a desvalorização do dólar referente a moedas estrangeiras. Quer dizer, o dólar ele tem que ser valorizado mais que as outras para o governo ele estar sempre à frente na economia, mas se for muito valorizado, todo mundo vai perder o interesse do dólar, então ele vai despencar, certo? E aí o governo achou uma maneira de tentar equilibrar essa valorização. Como? Tornando as exportações mais competitivas, certo? Então, assim, tirando, vamos dizer, a tabela de preços internacional, empréstimos aos bancos para evitar falência no sistema financeiro. A gente viu aí que mais de 4 mil bancos já tinham quebrados, então o governo ele vai tirar dinheiro do próprio bolso, né, o dinheiro público,
para ajudar instituições privadas, até porque essas instituições bancárias elas estariam com boa parte das economias dos trabalhadores que foram afetados com a crise. Então, se esses bancos, mais bancos fecham, então mais economia perdida, certo? E do lado social, elaborou uma lei de seguridade social. E o que é isso? Do trabalhador não poder ser demitido. E se for demitido, receber um seguro-desemprego, certo? Então, além dessa estratégia econômica, teve também essa estratégia social, que não deixa de ser econômica. E tem dois fatores principais aí na questão dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais. Na questão agrícola, né, ele barateou os juros de empréstimo. Então, se tem uma crise e você aumenta os preços dos alimentos, esse povo ele vai ficar mais em crise ainda, essa sociedade vai ficar mais em crise ainda. Então, você barateando os juros de empréstimo para agricultores plantarem né, gêneros alimentícios de, de suma importância, então a inflação do alimento ela vai ser bem menor e aí você vai ter alimento na mesa. Já a crise alimentar e consequentemente social, ela já se reduz drasticamente. Para os trabalhadores urbanos, né, houve o recurso de criar frentes de trabalho de obras públicas. Por exemplo, foi construído hidrelétricas, foi construído rodovias, né, foi construído pontes, prédios públicos. Para quê? Para que se empregasse os trabalhadores, os operários que tinham sido demitidos das indústrias. Então aí esses operários iam ter uma fonte de renda, porque eles iam estar trabalhando para o governo, certo? E ao mesmo tempo movimentando a economia. Então essa foi a estratégia, o New Deal, e deu muito certo. As medidas alcançaram êxito, né? Foi muito bem aceita essa estratégia, né? E deu para os Estados Unidos respirar, né, por mais 10 anos aí, até entrar forte e chegar na Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, que aí já é outro assunto. Então aí a gente vai ver no entre guerras, né, essa quebra da Bolsa de Valores, mas vai ver também que os Estados Unidos vai se reerguer economicamente graças ao New Deal, né, esse plano econômico elaborado por Delano Frank Roosevelt, né, pelo presidente Delano Frank Roosevelt, ou só Roosevelt mesmo. Com a Segunda Guerra, os Estados Unidos também não vai ter nenhum território bombardeado, né? A não ser salvaguarda as suas bases de porta-aviões lá em Pearl Harbor, que fica já no Havaí, certo? Que já fica na Ásia. Mas o território mesmo norte-americano não foi bombardeado. Suas empresas, suas fábricas, suas indústrias continuaram de vento em popa produzindo, certo? Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. E aí vai ter o segundo, o segundo estilo de vida norte-americano, né? O segundo The America of, não, The America Way of Life, né? Mais ou menos assim, que seria o estilo de vida norte-americano. E aí volta o estilo de vida de consumo de novo, só que agora sem muito estoque nas fábricas. E é aí que volta as propagandas em massa, certo? Da família feliz, da família moderna, certo? Da família que tem bens de consumo, piscina, barco, enfim, bicicletas, tudo que a sociedade moderna do consumo pode gerar, né? Então, assim, essa seria de novo uma fonte muito rica de economia, né? de movimentação da economia estadunidenses, né? O segundo, né? American Way of Life, que é o segundo estilo de vida norte-americano que vai perdurar até hoje, vai começar aí no início da Primeira Guerra Mundial e vai até hoje, principalmente porque os Estados Unidos também vencem a Segunda Guerra Mundial e depois eles vão criar dois planos econômicos para que os países, tanto da Europa quanto que é o plano Marshall, né,
para recuperar a economia, quanto da Ásia, que é o Plano Colombo. Eles vão emprestar também dinheiro novamente a juros e vão lucrar com a desgraça dos países europeus e asiáticos, né? Agora na Segunda Guerra Mundial. Então, aí a gente vê que os Estados Unidos, ele vai, como eu posso dizer, ele vai, ele vai se recuperar, certo? Com uma política de, com a política econômica de auxílio, quer dizer, de interferência do Estado na economia, na livre economia, né? Então, assim, a gente vê que o mercado livre, o mercado do liberalismo econômico não é tão livre assim, porque vez ou outra ele recorre aos cofres, às reservas do Estado, certo? Seja em qualquer país que for. E aqui a gente tem um exemplo dos Estados Unidos como o maior exemplo de todos. Aqui a gente tem um exercício de fixação que basicamente a gente vai responder simultâneo porque é muito fácil, certo? Eu vou fazendo as perguntas, você vai respondendo, aí eu vou dar uns 3 segundos para você responder. É um quizzinho rápido, certo? 8 questõezinhas rápidas, então é um quiz de perguntas e respostas. A gente vai conferindo, vamos ver aí se você acerta 5, 6, 7 ou as 8. Não me venha com menos de 5, por favor. Bora lá, começando. Basicamente, o que causou a quebra da Bolsa de Nova York? Então, se você respondeu o consumo exagerado, o estoque de mercadorias, certo? Então aí você está no caminho certo. Bora para 2. O que significa o American Way of Life? Se você traduziu aí, é bom no inglês, você sabe que é o estilo de vida americano, né? Calma, só não responda como é esse estilo de vida americano, que terá uma pergunta similar. 3. Como se chamou a estratégia de recuperação econômica do presidente Roosevelt? E aí? O plano New Deal, ou seja, novo acordo, New Deal, né? Novo acordo. Desculpa aí, o meu inglês é porque eu só sei falar duas línguas, que é a portuguesa e a nordestina. Aí eu não sou muito familiar com inglês não, certo? Bora lá. 4. Cite duas medidas principais desse plano. Aí você pode citar várias medidas, vou dar um tempo. Então, como foram duas medidas, então deu um tempinho a mais. Bora lá. Você poderia ter citado, né, empréstimo às instituições bancárias, você poderia ter citado redução de juros para os agricultores, você poderia ter citado geração de empregos para os operários, certo? Você poderia aí ter citado também até desvalorização da moeda e equilíbrio de taxa de importação e exportação da balança comercial, certo? Bora lá. Quinta questão. O início do século XX, os anos 1920, mais especificamente, ficaram conhecidos como... Você pode responder de duas maneiras aí. Ou o esplendor norte-americano, os anos dourados, ou os anos loucos, de consumo norte-americano, claro. Que aí quem vai se destacar nos anos 20 é a economia estadunidense, viu? Lembrando que a Europa estava quebrada. 6. Qual o impacto? Professor, e o Brasil nos anos 20? O Brasil nos anos 20 ainda era um país agrário, ia passar aí uns 30 anos para ter suas primeiras indústrias consideráveis e se tornar um Brasil industrial. Bora lá, 6. Qual o impacto que o cash, quer dizer, que a quebra, né, da Bolsa Norte-Americana em 29 causou na economia brasileira?
O impacto foi diretamente econômico na taxa de importação do café, né? Então aqui a gente sofreu muito com a não exportação mais do nosso principal produto, que era o café para nosso principal cliente, que era os Estados Unidos. 7. Al Capone, o maior gangster desse período, ficou bilionário, traficando qual produto? O produto era o álcool, e o álcool ele era proibido desde 1920 pela lei seca norte-americana. Inclusive foi a única lei que foi revogada da Constituição, foi tirada da Constituição. Hoje o álcool não é mais proibido nos Estados Unidos, porém, entretanto, todavia, com algumas ressalvas. Por exemplo, tem estado que você não pode estar com garrafa de bebida alcoólica à mostra. Por isso que a gente vê em vários filmes as pessoas carregando garrafinhas de cerveja ou de uísque naquelas bolsinhas de pão, tem aquelas bolsinhas marrom, porque não tem lei, tem estados que tem leis que não pode ficar à mostra rótulo de bebida em via pública. 8. Em que consistia o American Way of Life? Era basicamente o estilo de vida americano, né, que consistia no consumo exacerbado dos produtos, ou seja, a sociedade de consumo, né? Então, espero que você tenha acertado aí mais de 5 questões, são 8 questõezinhas básicas sobre o que foi a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos quebrou, qual foi o período de prosperidade dessa sociedade norte-americana, o que gerou esse produto, né, de economia, esse alavancamento na economia, certo? E aí a gente vai ver que foi basicamente os Estados Unidos ter se dado bem nas duas guerras mundiais. Essas duas guerras mundiais proporcionaram aos Estados Unidos uma forte economia. E graças ao plano de Roosevelt, né, que também os Estados Unidos vai sair da crise. Porque veja, se Roosevelt pensa em aumentar a taxa tributária, ou seja, aumentar os impostos, os Estados Unidos jamais teria saído da crise. Então, o que foi que ele fez? Ele incentivou a economia norte-americana, ele baixou os juros, ele gerou empréstimos, certo? Então, assim, a gente vê que tem muito ao que aprender com essa época, certo? E foi um período bem complicado da história mundial e principalmente da história norte-americana. Valeu, até a próxima aula.